Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 31 de maio de 2018. Como funciona e quem faz parte do grupo da Casa Branca que estuda a Bíblia? Parte 1. Pela primeira vez em pelo menos 100 anos, integrantes do Gabinete Presidencial dos Estados Unidos participam de um grupo que toda semana estuda a Bíblia. Todas as quartas, algumas das pessoas mais poderosas do mundo se reúnem em uma sala de conferências em Washington para aprender e falar sobre Deus. O local dos encontros é mantido sob absoluto sigilo, por determinação do serviço secreto. Os nomes dos integrantes do grupo, contudo, não são considerados segredo de Estado. O vice-presidente do ZEUA, Mike Pence, o novo secretário de Estado, Mike Pompeo, a secretária de Educação, Betsy DeVos, o de Energia, Rick Perry, e o secretário de Justiça, Jeff Sessions, por exemplo, são alguns dos que estudam a Bíblia juntos. No total, 10 membros do gabinete de Trump participam do grupo. Nem sempre vão a todos os encontros, mas aparecem quando não têm compromissos já firmados. As reuniões duram de 60 a 90 minutos e os participantes são guiados por um professor, com quem podem ter conversas privadas após as sessões coletivas. Esse professor, o homem responsável pelos ensinamentos ao grupo de estudos da Bíblia mais influente do ZEUA, é Ralph Drollinger, um ex-jogador de basquete que se converteu pastor. Ex-jogador do Dallas Mavericks, Drollinger, hoje com 63 anos, se define como apenas um jogador com joelhos ruins. Drollinger cresceu em La Mesa, subúrbio de San Diego, na Califórnia. Quando criança, raramente ia à igreja. Fui provavelmente umas 12 vezes, diz ele. Sempre me prometia ler a Bíblia. Mas toda vez que tentava, não fazia muito sentido para mim, diz o agora professor do seleto grupo de estudos da Bíblia. Foi no último ano da escola, depois de uma partida de basquete, que algumas animadoras de torcida o convidaram para estudar a Bíblia. Ele aceitou o convite. Desde então, Drollinger diz que o mundo dele mudou. Foi a primeira vez que eu realmente ouvi a palavra de Deus. Fui para casa, li todo o Evangelho de Mateus naquela noite e abri meu coração para Jesus, conta Drollinger. Em 1972, Drollinger ganhou uma bolsa para jogar basquete e estudar na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele passou a frequentar a igreja e assistir aulas sobre a Bíblia. Ao longo dos 4 anos que passou na universidade, Drollinger disse que se apaixonou pelas Escrituras. Atleta de Cristo ao se aposentar do basquete, em 1996, trabalhou com esporte e migrou para a política. Mas o caminho de Drollinger até a Casa Branca começou na Califórnia. Em 1996, a mulher de Drollinger, Daniele, atuava como diretora executiva de um comitê político na Califórnia, que fazia campanha para eleger cristãos para ocupar vagas de legisladores liberais. Mas Daniele, segundo o marido, estava frustrada. O comitê ajudava a eleger representantes para o Capitólio, sede do governo e da legislatura da Califórnia, mas logo eles perdiam os princípios cristãos, diz. Ela desistiu do trabalho e o casal assumiu a direção de uma igreja em Sacramento, onde passaram a oferecer encontros semanais a políticos e funcionários públicos para o estudo da Bíblia, além de apoio, orações e consultas individuais. Essa igreja e seus cursos deram certo.
A Capitol Ministries cresceu e se expandiu, com a ideia de, segundo a própria página na internet, fazer discípulos de Jesus Cristo na arena política em todo o mundo. Em 2010, a Capitol Ministries chegou a Washington, onde montou um grupo de estudos da Bíblia para membros do Legislativo, que hoje conta com cerca de 50 integrantes. Quando 4 participantes foram eleitos para o Senado, pediram aulas para outros senadores, que começaram em 2015. Em março do ano passado, 2 meses depois de Donald Trump assumir a Casa Branca, o mesmo processo fez com que um grupo do gabinete presidencial passasse a ter aulas sobre a Bíblia. O presidente Trump não é integrante do grupo, mas é cristão e recebe as 8 páginas que Drollinger prepara quase toda semana. Ele me responde de volta, com anotações, garante o professor. Ele usa uma caneta com ponta de feltro da marca Sharpie, com a qual ele escreve, em letras maiúsculas: "Muito bem, Ralph, realmente gosto desse estudo, continue assim", e outras coisas assim. Posições conservadoras. Os estudos bíblicos semanais de Drollinger não são privados ou secretos. Qualquer um pode lê-los online. As aulas da Capitol Ministry são ministradas apenas por pastores homens. Drollinger tenta justificar a ausência de mulheres ensinando as palavras de Deus. Não há proibição bíblica da participação da liderança feminina no comércio, no Estado, sobre as crianças. Mas há a proibição da liderança no casamento e na igreja. Isso está claro nas Escrituras. Isso não significa que a mulher tem menos importância, apenas que tem diferentes papéis. Sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, o professor escreveu: homossexualidade e cerimônias de pessoas do mesmo sexo são ilegítimas sob os olhos de Deus. A palavra dele é repetitiva, perspícua, claramente expressa e séria sobre o assunto. Ele defende o capitalismo, dizendo que direito à propriedade individual, também conhecido como livre iniciativa ou capitalismo, é o sistema econômico governamental que conta com o apoio das Escrituras. As Escrituras não apoiam o comunismo, afirmou. Questionado se os políticos que estudam a Bíblia deveriam condenar gays à morte, Drollinger diz que não. Afirma que algumas leis civis que aparecem no Antigo Testamento não se aplicam. Drollinger se compara a um garçom num restaurante. Essas lições não são dele, afirma. Diz estar meramente servindo a palavra de Deus, como revelada na Bíblia, aos cristãos professos. Se Deus é o chefe, então eu sou apenas o servo, e espero que as pessoas gostem da refeição, diz ele. Mas na saída da cozinha, eu não vou alterar o que está no prato. Então, meu trabalho é apenas ser um servo. E se as pessoas não gostarem da mensagem que ele oferece, você vai ter que ir falar com o chefe Deus. A não ser que eu tenha alterado o que está no prato, que, graças à minha disciplina, não faço. Para o professor, a Bíblia ensina a separação entre igreja e Estado. Nós temos que diferenciar, mas infelizmente muitos grupos da direita evangélica advogam para não separar os dois. Misturando religião e política, Drollinger garante que nunca diz aos membros dos seus grupos de estudo como deveriam votar nem as políticas públicas que deveriam tirar do papel. Mas espera que isso fique óbvio ao transmitir os ensinamentos. E os alunos de Drollinger alguma vez já o deixaram desapontado? Ele diz que sim, quando uma pessoa obviamente sabe qual a coisa bíblica a fazer e acaba votando contra o que sabe ser bíblico.
Direito de Imagem Getty Images e Medication. O vice-presidente do ZEUA, Mike Pence, é apontado como um dos idealizadores do grupo religioso Drollinger. Ainda mora na Califórnia, e vai ao capital do ZEUA semanalmente para as aulas, que normalmente ocorrem de segunda a quarta. Ele se define como um republicano conservador. Não acho que tem muita surpresa nisso, diz. A Capitol Minister é uma organização sem fins lucrativos, financiada por doações. Ele e a mulher recebem salário, mas diz que não fica com tudo. E como ele se sente ensinando a Bíblia numa manhã de quarta-feira a algumas das pessoas mais poderosas do mundo. Ralph Drollinger responde: um dos sentimentos é quem sou eu para estar aqui. Você sabe, tipo Moisés, quando este se questionava se era a pessoa certa. Sou apenas um atleta com os joelhos ruins, e aqui estou eu. Mas, por outro lado, estou há 21 anos expondo a palavra de Deus, especificamente para que seja aplicada à vida de servidores públicos. Então, nesse sentido, sinto que sou o cara mais qualificado do mundo. Allan Kardec, em diversas passagens dos seus livros, esclarece sobre a necessidade de conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus. Diz ele em Gênesis capítulo 1 item 56: a moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, do seu passado e do seu futuro. Segue Allan Kardec: o espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Conclusão, item 5. Na Revista Espírita, 1861, novembro, página 359, o mais belo lado do espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. Revista Espírita, 1862, maio, página 121. Mais uma vez, o Espiritismo é uma filosofia que repousa sobre as bases fundamentais de toda religião e sobre a moral do Cristo. No Livro dos Espíritos, conclusão item 8, não, o espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Os espíritos vão não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tomam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob forma alegórica. E, juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Diz o Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Consolador que podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo de nobres investigações humanas, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem, para a grandeza do seu imenso futuro espiritual, com a ciência espírita compreendendo duas partes: experimental uma, relativa às manifestações em geral, filosófica, outra, relativa às manifestações inteligentes. O Espiritismo é circunflexo, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica.
como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. O Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. E, juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. No livro Obras Póstumas no Projeto 1868, Allan Kardec esclarece mais sobre a necessidade do estudo da doutrina espírita. Somente o espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. A experiência deve esclarecer-nos sobre o caminho a seguir. Mostrando-nos os inconvenientes do passado, ela nos diz claramente que o único meio de serem evitados no futuro consiste em assentar o Espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva que nada deixe ao arbítrio das interpretações. As dissidências que possam surgir se fundirão por si mesmas na unidade principal que se cria sobre as bases mais racionais, desde que essas bases sejam claras e não vagamente definidas. Também ressalta destas considerações que essa marcha, dirigida com prudência, representa o mais poderoso meio de luta contra os antagonistas da doutrina espírita. Todos os sofismas quebrar-se-ão e que encontro a princípios aos quais a sã razão nada acharia para opor. Dois elementos hão de concorrer para o progresso do Espiritismo: estabelecimento teórico da doutrina e os meios de a popularizar. O desenvolvimento cada dia maior, que ela toma, multiplica as nossas relações, que somente tendem a ampliar-se pelo impulso que lhe darão a nova edição de O Livro dos Espíritos e a publicidade que se fará a esse propósito. Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre suas consequências. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de maio de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.